Pescadores viram uma criatura no oceano que ninguém consegue explicar. Olá, pessoal! Hoje vamos relembrar um dos relatos mais estranhos e quase esquecidos envolvendo criaturas marinhas em todo o sul do Pacífico. A história vem de um pequeno vilarejo pesqueiro chamado Island Bay, localizado na costa da Nova Zelândia. Isolado e envolto por penhascos cobertos de vegetação densa, o local parecia intocado pelo tempo, onde o mar ditava o ritmo da vida e o silêncio era quebrado apenas pelo som das ondas e dos motores de barcos antigos partindo ao amanhecer. O que aconteceu ali há alguns anos desafia qualquer explicação científica e permanece, até hoje, envolto em um silêncio tão espesso quanto as brumas matinais que cobrem o litoral daquela região. A rotina em Island Bay era marcada por uma repetição quase hipnótica. Antes do sol nascer, os pescadores desciam com passos firmes em direção ao pequeno cais de madeira, carregando iscas, redes e garrafas térmicas com café forte. O cheiro de sal, gasolina e peixes secos impregnava as roupas e os barcos deslizavam lentamente rumo ao horizonte. O mar ali não era como em outras partes do mundo. Era denso, escuro, com profundezas que pareciam guardar segredos antigos. Os moradores contavam histórias sobre tempestades repentinas e embarcações que desapareceram sem deixar vestígios. Mas com o tempo, tudo virava lenda local, contada ao redor de fogueiras ou nos balcões dos poucos bares à beira da praia. Em uma dessas manhãs, 3 pescadores partiram como de costume. Eram homens experientes, calejados, com mãos marcadas pelo tempo e pelos anos enfrentando a força do mar. O barco que usavam já havia passado por muitas reformas. Suas tábuas escuras rangiam a cada movimento e o motor, embora antigo, ainda rugia com firmeza. Avançaram até uma área conhecida como Queda Azul, onde o fundo do oceano desce abruptamente, criando uma região de correntezas instáveis e águas misteriosamente frias. Não esperavam nada além do habitual. Redes cheias de pargos, polvos e talvez algum tubarão pequeno preso por engano. Mas o que encontraram foi algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. A primeira estranheza surgiu quando uma das redes, lançada a cerca de 50 metros de profundidade, ficou presa de forma incomum. O peso era distribuído de maneira estranha e, ao mesmo tempo, havia resistência, como se algo lá embaixo estivesse tentando se soltar. Eles já tinham enfrentado tartarugas grandes e até raias que se debatiam violentamente, mas aquilo parecia diferente. O cabo tensionava de forma desigual e o esforço necessário para içar o que estivesse preso superava o comum. Mesmo assim, trabalharam em silêncio, atentos, até que a superfície foi rompida. O que surgiu ali, entre as ondas e a espuma, foi descrito posteriormente como um choque quase paralisante. Emaranhada entre as cordas e os restos de algas, havia uma figura que, à primeira vista, parecia humana, mas algo estava profundamente errado. A pele era acinzentada, como se refletisse a luz de maneira sutil, coberta por pequenas escamas que brilhavam discretamente. Os braços, longos e finos, estavam cruzados sobre o peito de forma quase defensiva. O rosto, parcialmente coberto por cabelos longos e escorridos, revelava olhos desproporcionalmente grandes e escuros, que pareciam fitar cada um deles com uma consciência impossível de ignorar. Não houve gritos nem pânico. Apenas um silêncio denso, cortado pelo som leve da respiração da criatura. Sim, ela respirava. Seu peito se movia com dificuldade, como se o ar fosse um fardo. O som que emitia era algo que nenhum deles conseguiria descrever com precisão. Uma espécie de lamento fino, prolongado, que parecia ecoar dentro da cabeça, mais do que pelo ar. Nenhum dos pescadores se moveu de imediato. Não era medo exatamente, era outra coisa. Uma hesitação profunda, como se estivessem diante de algo que não deveriam ter encontrado. A decisão de colocá-la dentro de uma caixa de madeira foi prática. Precisavam tirá-la do convés. A criatura não se debatia violentamente, mas também não parecia inerte. Seus movimentos eram lentos, pesados,
como se lutasse para continuar consciente. Uma das mãos, se é que podiam ser chamadas assim, agarrou brevemente a borda da caixa antes de escorregar para dentro. Os olhos permaneciam fixos, observando. Nenhum dos homens sabia o que dizer. Simplesmente viraram o barco em direção à costa. O mar estava estranhamente calmo. Nem uma gaivota o seguia. A chegada à vila foi discreta. O barco atracou sem chamar atenção, e a caixa foi levada diretamente para um dos galpões usados para armazenamento de redes. Era um lugar úmido, com cheiro de ferro e madeira molhada. Lá dentro, colocaram a criatura no centro, sobre uma lona dobrada. Ela ainda respirava, mas seus olhos agora se moviam menos. Observava o ambiente, como se absorvesse cada detalhe. Os poucos moradores que viram a criatura nas primeiras horas repetiram as mesmas impressões. Não era um animal comum. Não era uma enguia ou um peixe deformado. Aquilo parecia estar ciente de tudo à sua volta. Durante toda a tarde, a vila permaneceu num estado de tensão surda. Os pescadores se recusavam a sair de casa. O bar ficou fechado. Algumas pessoas tentaram convencer os homens a chamar as autoridades, mas ninguém sabia exatamente o que dizer ou para quem ligar. Afinal, que tipo de criatura era aquela? Seria um animal novo? Uma espécie desconhecida? Ou algo que desafiasse até mesmo os limites da biologia? As perguntas cresciam, mas nenhuma resposta surgia. E talvez por isso, ninguém conseguiu tomar uma atitude concreta. Do lado de fora do galpão, o céu começava a mudar. As nuvens cobriram o topo das colinas e uma brisa fria se ergueu do mar. A vila, silenciosa, parecia à espera de algo. Dentro do galpão, os poucos que observavam a criatura notaram que sua respiração começava a falhar. Os movimentos se tornaram ainda mais lentos. Os olhos, antes tão fixos, agora piscavam com esforço. Um dos pescadores, o mais jovem, tentou umedecer sua pele com água do mar, sem saber exatamente por quê. Mas nada pareceu surtir efeito. Ao entardecer, sem qualquer aviso, a criatura parou. Simplesmente parou. Não houve espasmos, não houve som. Seu corpo apenas relaxou, os olhos permaneceram abertos, mas sem brilho. Alguém sugeriu fazer algo, mas ninguém se moveu. A cena foi tão silenciosa quanto surreal. Era como se naquele momento tudo tivesse cessado. E mesmo sem qualquer ferimento visível, sem sangue ou sinal de agressão, a criatura havia morrido. E com isso, algo mudou no ar da vila. Uma sensação de que aquilo que deveria ter permanecido no fundo do oceano havia cruzado um limite. Não houve tempo para avisar cientistas, biólogos ou autoridades. Não por negligência, mas por paralisia. As pessoas simplesmente não sabiam o que fazer. Era como se a morte daquela criatura tivesse selado algo. O galpão foi fechado. Os pescadores voltaram para suas casas sem trocar palavras. Alguns moradores juram que o mar ficou mais silencioso naquela noite. Nenhuma onda batia com força, nenhum som vinha da praia. Apenas o eco daquilo que havia sido trazido à superfície e que, talvez, nunca devesse ter sido visto. O caso começaria a tomar um rumo obscuro a partir dali. Mas até aquele momento, tudo o que se sabia era o que fora visto com os próprios olhos. Uma criatura viva, consciente, estranha e real, que emergiu do oceano de forma inesperada e morreu sob os olhares impotentes de uma comunidade inteira. E mesmo isso, tão concreto, logo passaria a ser negado, esquecido ou ignorado. Como se a própria memória do ocorrido fosse engolida pela imensidão do mar. Na manhã seguinte, um silêncio estranho pairava sobre Island Bay. O galpão onde a criatura havia sido deixada permanecia trancado, mas o rumor de sua existência já começava a se espalhar discretamente entre os moradores. Apesar do isolamento da vila, a notícia chegou a ouvidos que não pertenciam àquele lugar. 2 dias depois, uma caminhonete escura, sem placas visíveis, estacionou perto do cais. 3 homens desceram, vestindo roupas simples, mas com um comportamento que denunciava um propósito claro:
Não perguntaram por peixes ou por redes. Foram direto ao ponto, querendo saber quem havia trazido algo do fundo para a costa. Os pescadores se recusaram a falar. Tentaram manter a postura firme, como se nada tivesse acontecido, mas os visitantes pareciam já saber o suficiente. Um deles, mais velho, mencionou o nome de Harold Fraser antes mesmo que alguém o citasse. Isso deixou claro que a chegada deles não era uma coincidência. Era como se seguissem um roteiro, sabiam o que procurar e onde encontrar. Algumas horas depois, eles entraram no galpão. Ninguém viu exatamente como conseguiram a chave e permaneceram lá por quase meia hora. Quando saíram, seus rostos estavam impassíveis. Não havia emoção, apenas um olhar de tarefa cumprida. Naquela noite, a caixa de madeira desapareceu. Nenhum morador ouviu caminhões ou barulhos de transporte. Simplesmente não estava mais lá na manhã seguinte. Um dos pescadores, que costumava dormir em um trailer próximo ao porto, disse ter ouvido passos e um ruído metálico leve por volta das 2 da madrugada. Não se atreveu a sair. Pela manhã, o galpão estava vazio. Nenhum rastro, nem cheiro, nem marcas no chão de terra batida. Apenas o eco daquele evento que, aos poucos, parecia começar a se apagar do vilarejo como se nunca tivesse existido. O silêncio imposto foi sutil, mas eficaz. Nos dias que se seguiram, os 3 homens que haviam encontrado a criatura passaram a ser evitados pelos outros moradores. Não por medo ou desconfiança, mas como se houvesse um acordo tácito de que o assunto não devia mais ser mencionado. Alguns relataram que os visitantes voltaram ao vilarejo outras vezes, discretamente, e compraram lotes de peixes do mesmo carregamento em que a criatura fora capturada. Nenhum recibo foi emitido, nenhuma explicação foi dada. Apenas pagamento em dinheiro e ordens diretas de que tudo deveria ser descartado fora da vila, longe do mar. Pouco tempo depois, Harold Fraser, o mais velho dos 3 pescadores, vendeu sua casa e mudou-se para o interior da Nova Zelândia. Escolheu um povoado remoto, cercado por florestas e montanhas, onde viveu os últimos anos de forma reclusa. Não recebia visitas. Raramente falava com vizinhos, mas manteve um caderno, escondido em uma gaveta trancada com uma chave enferrujada. Foi encontrado após sua morte por um parente distante. Dentro estavam descritas com detalhes as horas que se seguiram à captura da criatura. Palavras simples, escritas com calma, como se cada frase fosse uma tentativa de entender o que realmente haviam presenciado. No diário, Harold descrevia a criatura como algo que observava com inteligência. Disse que, em determinado momento, acreditou que ela tentaria falar. Escreveu que havia algo em seus olhos que lembrava compreensão, mas que não conseguia traduzir isso em palavras. Em uma das últimas páginas, ele escreveu: ela não era peixe, não era humana. Era algo que observa, que sente, que sabe. Se tivesse falado, não sei o que teria dito, mas tenho certeza de que nos compreendia. Essa frase, em especial, foi sublinhada com força, como se quisesse que aquilo nunca fosse ignorado. Apesar da existência do caderno, nenhum órgão oficial demonstrou interesse pelo conteúdo. Foi entregue a uma universidade local, mas nunca foi incorporado a nenhuma pesquisa. Segundo relatos, desapareceu meses depois, sem justificativa. Alguns chegaram a dizer que homens parecidos com os que haviam estado na vila apareceram para recolher os documentos, mas essa informação nunca foi confirmada. Desde então, a história passou a circular apenas como boato. Um relato estranho, desacreditado, perdido nas entrelinhas das comunidades litorâneas que preferem não fazer muitas perguntas sobre o que vivem. O mais inquietante, para os poucos que ainda falam sobre o caso, é o fato de que nenhuma evidência concreta permaneceu. Nenhuma imagem, nenhuma amostra, nem mesmo uma fotografia. Era como se tudo tivesse sido meticulosamente apagado. O que restou foram apenas memórias e fragmentos, como a lembrança do som agudo e prolongado que a criatura emitiu antes de morrer. Aqueles que ouviram esse som nunca o esqueceram.
Disseram que, mesmo sem saber explicar, havia tristeza nele. Uma sensação de perda, de despedida. Como se aquela coisa soubesse que não deveria estar ali. Hoje, Island Bay continua sendo uma vila pacata, onde o tempo parece se mover devagar. Os barcos ainda saem ao amanhecer e retornam ao entardecer. Mas algo mudou desde aquele dia. Os pescadores evitam ir muito longe, principalmente nas áreas mais profundas. E quando as redes puxam algo mais pesado do que o normal, é comum que sejam cortadas antes mesmo de serem erguidas. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas a desconfiança paira no ar. Um medo antigo, que não tem nome, mas que todos compartilham em silêncio. Talvez o mais assustador não tenha sido a criatura em si, mas o modo como tudo desapareceu. A precisão com que o caso foi apagado, a naturalidade com que o silêncio se impôs. É como se houvesse forças, instituições ou interesses dispostos a garantir que certos segredos do oceano permaneçam enterrados. Porque, no fundo, o mar continua sendo a maior fronteira inexplorada do planeta. E talvez aquilo que foi puxado pelas redes em Island Bay naquela manhã fria não fosse apenas uma criatura perdida, mas um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre o que realmente vive nas profundezas.